Eu não queria fazer esse vídeo porque isso é um desperdício de tema. O assunto é altamente polêmico, o vídeo é trabalhoso de fazer, eu tenho inúmeras outras tarefas que eu acabo deixando de lado para vir cuidar disso aqui, e ao final o vídeo não pega nem 500 visualizações. Um saco, uma merda isso aqui. Mas enfim, como eu não ganho nada com esse canal mesmo, eu só perco. Aqui estou eu de novo para comentar o caso que está repercutindo novamente, um pouco, né, nem tanto quanto da primeira vez, mas está repercutindo novamente, que foi a treta entre o Emílio do Blablalogia e o Henry Bugalho. Para falar bem a verdade, eu nem sabia que esse processo dele tinha ido para frente. Eu achei sinceramente que o Henry estava só latindo, não ia adiante com isso. Imaginei que os dois tinham se resolvido no off, sei lá, conversado lá no privado. O vídeo do Emílio saiu do ar, eu achei que a coisa tivesse ficado por isso mesmo. Eu dei essa situação como encerrada já lá na época. Desde que o vídeo do Emílio saiu do ar, eu achei que eles tinham se acertado. Daí esses dias, do nada, começou uma chuva de comentários nos meus vídeos que analisava a treta deles, comentários me atacando e cantando vitória pro Emílio. Eu fiquei muito surpreso, não com a suposta vitória do Emílio, mas com o fato de que esse processo ainda existe. Como eu disse, eu realmente achei que os dois tivessem se resolvido lá no off, e o Emílio tinha tirado o vídeo do ar para eles fazerem as pazes, foi o que eu imaginei. Mas já que esse não foi o caso, e veio esse monte de gente me provocar por causa da análise que eu fiz no caso, diga-se de passagem, há quase um ano, eu nem lembrava mais disso, tive que ir lá rever do que se tratava. Eu fui olhar a live nova do Emílio para ver o que sucedeu-se, e aqui estou eu para responder às provocações do pessoal que apareceu. Não porque esses comentários me afrontando têm algum valor, né? Dá pra ver claramente que o pessoal que veio aqui fazer isso, eu vou colocar aqui os comentários aí na tela pra vocês verem, dá pra ver claramente que esse pessoal que veio fazer isso caiu de paraquedas, não só no assunto, como no meu canal. Não acompanharam nada do que eu já produzi, não me conhecem, não sabem do trabalho que eu desenvolvo aqui, querem falar comigo como se eu fosse criança, me mandando crescer. Que foi até engraçado. Esse monte de topeira que não sabe nem o que é um silogismo ou quem caralhos foi Foucault para querer discutir esse assunto. Um pessoal que claramente não tem nada na cabeça vindo me mandar crescer. É um pessoal assim que não se enxerga, não tem noção de com quem estão falando e talvez se enganem por causa da minha voz ou por causa do avatar kawaii que eu uso aqui. Talvez isso tudo faça eles se iludirem com quem eu seja e aí se atreverem a achar que tem alguma capacidade de discutir comigo, sendo que eles não possuem o menor cacife intelectual para isso. Dá pra ver pelos comentários aqui, é nítido, pela forma com que eles escrevem aqui, as coisas que eles dizem, eles não têm a menor capacidade de discutir. Veja que eles não trazem leitura nenhuma, não trazem conceito técnico nenhum, não fazem citação de nenhum autor, não tentam contestar nada dos argumentos do vídeo, não tem conteúdo nenhum nesses comentários deles, são umas topeiras. Vem até alguns ainda meter o louco depois, dizendo que são professores de sociologia, o caralho a quatro, o que eu acho muito engraçado, porque se isso é verdade, e alguns desses são de fato acadêmicos, e tem algum estofo intelectual, então por que eles não agem como tal? Por que eles não se portam como gente séria, e respondem ao que foi apresentado no vídeo, de maneira técnica? Não é, velho? Por que eles não usam a razão? Por que eles não respondem racionalmente, com conceito técnico, citando autores, trazendo contrapontos, argumentando? Por quê? Se são realmente acadêmicos, por que então eles aparecem simplesmente fazendo esses comentários chulos aí, totalmente vazios? Você vê aí que não tem nenhum contraponto técnico, não tem conteúdo, não tem resposta exatamente ao que foi alegado no vídeo, é só boçalidade e insulto barato. Isso claramente é coisa de quem não tem nada na cabeça. Dá pra ver pelo teor dos comentários que são de gente que não tem nada na cabeça. Eu bem que queria que aparecesse um Alexandre Link aqui nos comentários para me contestar. Eu teria o maior prazer de debater profundamente com ele, sem o menor problema. Seria até bom. Eu quero que apareça alguém que conteste o que eu digo nos vídeos. Eu quero realmente debater esse assunto, eu gostaria. Até hoje eu nunca consegui. Porque o que acontece é isso aí, é um pessoal que interdita o debate, xingando você e atrelando assim, taxando você de preconceituoso e encerrar a conversa. Não tem debate. Pra mim, aquele conteúdo é de cunho transfóbico porque ele ataca uma população trans, certo? Pra mim, aquele conteúdo é de cunho transfóbico porque ele ataca uma população trans. Tá vendo a justificativa que ele dá? Pra mim, aquele conteúdo é transfóbico porque ele ataca uma população de pessoas trans. Sendo que, a priori, ele ainda nem justificou por que aquilo ali seria um ataque contra pessoas trans. Ele ainda nem deu justificativa para a premissa e ele já coloca a premissa embutida na conclusão. Isso aqui é falácia de petição de princípio.
Ele tá dando voltas aqui, enrolando quem tá ouvindo, porque provavelmente quem tá ouvindo já concorda com essa baboseira que ele tá dizendo. Então ele acha que ele não precisa justificar nada. E os meus materiais são reconhecidos por organismos que têm muita credibilidade, como Unicef, Childhood, Unesco. Os meus materiais foram apresentados aqui em Paris, tanto as produções de enfrentamento à violência sexual, quanto de educação sexual, quanto de desconstrução de estereótipos de gênero. Então, continua sendo, lá na base, os professores trabalhando com as crianças, os assistentes sociais atendendo violação de direitos, os psicólogos atendendo crianças e adolescentes, lá na base, o material ele não só é utilizado, ele é elogiado, ele está transitando no Brasil todo, mas para a militância, que é uma militância barulhenta, então espirra de qualquer maneira no meu trabalho. Para essa militância, o meu material é transfóbico. E é um pensamento interessante, Henry, desde que houvesse debate. O problema é que o debate foi interditado e não se pode mais falar de sexo biológico. Isso é uma coisa que a própria Caroline, lá no primeiro vídeo lá do Henry Bugalho, que deu a polêmica toda, ela comenta isso. Que é um debate que foi interditado. O pessoal que contesta simplesmente é taxado de transfóbico e é calado debaixo de xingamento. Não tem discussão, não tem debate, eles não permitem. Eu gostaria, porque eu já vi como o Alexandre Link se porta dentro dessa discussão e ele traz uns argumentos, ele coloca umas coisas interessantes que eu gostaria, sim, que ele apresentasse aqui pra gente trocar uma ideia e tudo mais, mas não é isso que acontece. Olha aí, dá pra ver pelos comentários, só me aparecem essas topeiras aqui. E o pior de tudo, alguns deles se dizendo acadêmicos. Eu vou dizer uma coisa, vai ser, esse pessoal realmente tá falando a verdade, eles realmente são professores de sociologia e essas coisas que eles estão dizendo aí, se comportando desse jeito aí, a situação educacional do Brasil realmente é periclitante, viu? Esse país está lascado mesmo. Fato é que, por necessidade de engajamento, eu preciso respondê-los para criar mais conteúdo. Isso se eu quiser ter alguma chance do meu trabalho ser notado pelo algoritmo, né? Afinal, querendo ou não, esses comentários de topeira também são engajamento para todos os efeitos. Então vamos ao caso. Vamos começar com um fato óbvio, o qual esse pessoal que está lambendo as bolas do Emílio fez questão de ignorar, né? Que é o fato de que o Emílio não venceu coisa nenhuma. O processo foi retirado, inclusive havendo a possibilidade de ser aberto outro no lugar mais tarde. A verdade é que o Emílio não explica nada do que realmente aconteceu dentro das fases processuais, não explica como estavam sendo os trâmites, de quais questões estavam sendo discutidas lá dentro. Ele não explica nada desses detalhes e ele não explica nada por outro motivo também óbvio. Ele não sabe. E é muito engraçado, porque o Lucas é um cara advogado, né? E aí a gente ainda tava começando a se entender e tal, se conhecendo, né? Ele vai lá nos 3 elementos, inclusive, falar sobre liberdade de expressão. A gente tava meio que se conhecendo. E aí quando sai a primeira sentença, a nosso favor, ele me mandou só a sentença. Ele falou, Emílio, acabou de sair isso. E aí é naquele juridiquês, né? Então é naquele papo difícil de entender, pô. Eu não sou. Eu sou só um biólogo pior do que um professor de ensino médio. Como que eu vou entender alguma coisa, né? Não tenho a capacidade de entender nada. Quem sou eu? Quem sou eu a não ser um cara pior do que um professor de ensino médio? Quem sou eu? Tá? Então eu li a sentença e eu falei, meu Deus, barbudo ainda, Gabriel, barbudo ainda. Aí eu li a sentença e eu, caramba, será que eu entendi isso aqui direito? Aí eu escrevi assim, ó, Lucas, 1x0, 1-0 pra nós, e coloquei um ponto de interrogação, certo? Então 1-0 pra nós e coloquei um ponto de interrogação. Aí ele escreveu 1-0 pra nós. E desse jeito assim, ó, 1-0 pra nós. E aí depois, toda a mensagem que ele me mandava que a gente ganhava, ele colocava 2-0 pra nós, 3-0 pra nós, 4-0 pra nós, 5-0 pra nós, antes de me mandar a sentença. Então a gente chegou até 6-0 pra nós, certo? Então ele entrou na zoeira do 1-0 pra nós. E aí, de repente, chega a notícia ontem de que teve a desistência do processo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque isso pode ser uma manobrinha. Existe essa manobra de desistir e voltar. Foi isso aí. Ele pergunta, foi 1-0 pra nós? E eles ficam nesse linguajar de 1-0 pra nós, 2-0 pra nós. É uma linguagem extremamente simplista da situação, que por motivos de simpatia, o advogado entrou na dele e passou a relatar as próximas notícias com o mesmo linguajar bobo. Mas a verdade é que ninguém daqui de fora sabe o que realmente aconteceu, do que realmente se trataram esses trâmites lá dentro, o que significam na prática esses 1-0, 2-0, supostos 1-0, 2-0 que eles falam. Essas supostas vitórias do Emílio podem muito bem ter sido meras decisões interlocutórias de algumas loucuras que o Henry deve ter pedido já na petição inicial, porque isso é comum também, né? Esse pessoal que processa vem com uns pedidos assim exagerados. Seria muito melhor, inclusive, do que essa live que o Emílio fez, ele ter feito uma explicação exata do que é que realmente houve nesse processo, tipo as descrições que o Wilker Leão faz dos processos dele lá no canal dele, em que ele lê os autos pra gente ali, ele liga a câmera e lê na frente da câmera os autos ali, colocando os trechos pra gente ver, inclusive. Seria bem mais interessante esse tipo de abordagem
do processo aqui do Henry, porque além de ser mais honesto com o público, eu gosto de ver os autos em detalhes assim, até porque, apesar de eu ensinar lógica e filosofia aqui no canal, eu curso é direito, não filosofia. O Emílio diz claramente que não entende nada da esfera jurídica e por isso mesmo se absteve de ler as decisões do juiz. Ele ficou apenas nesse trato bobinho de 1-0 para nós, 2-0 para nós, 3-0 para nós, sendo que na realidade ele nem sabe exatamente do que está se tratando ali. Ele não sabe o que é que realmente está significando isso, em termos práticos, ali do que foi pedido exatamente que está sendo negado. É muito provável que tenha sido o Henry que nas petições colocou alguma coisa muito absurda, muito exagerada, dado que realmente o Henry estava exaltado demais na hora de lidar com esse caso todo. Eu revi o vídeo dele e tem momentos que ele perde a cabeça totalmente ali. Eu acho que porque, não sei, ele se sentiu, de alguma forma, ele sentiu que precisava defender a honra da esposa dele, porque ele levou o ataque para... Tecnicamente o ataque foi para ela, né, na verdade. Falam mal do Henry, chamam o Henry de transfóbico, mas na verdade quem estava falando era a mulher, não era ele. Ele levou meio que o ataque porque o canal é dele. Mas assim, do jeito que ele viu ali, eu acho que ele imaginou que era a esposa dele que estava sendo ofendida, e aí por isso ele perde a cabeça ali, ele parte pra baixaria, ele chegou a atacar o Emílio de forma pessoal, falou mal da profissão e da carreira acadêmica do Emílio. Isso foi muito baixo, totalmente desnecessário. O Henry perdeu a razão ali. Então é possível que ele tenha ido no processo com esse tom ultra escandaloso pra cima do Emílio, fazendo pedidos absurdos dentro do processo. Tipo o Felipe Neto, que pediu 1 ano de prisão pra cada xingamento que o Nando Moura já proferiu contra ele na vida, sabe? Coisas bem absurdas, extremas, totalmente sem cabimento. O Henry deve ter pedido um monte de loucura nesse naipe. E aí o juiz foi só dizendo não, não, não. Foi dizendo não, o juiz foi simplesmente reagindo, dizendo não pra essas loucuras. E aí o tonto do Emílio, que é leigo na área, interpretou esses indeferimentos do juiz como vitórias dele. 6-0 pra nós. É muito provável que tenha sido apenas isso que aconteceu. Ele pede pra eu tirar o vídeo do ar. Nessa notificação extrajudicial, ele pede pra eu fazer um vídeo pedindo desculpa pra ele. Nessa notificação extrajudicial, ele diz que esse vídeo que eu vou fazer pedindo desculpa pra ele vai poder usar em todas as redes que ele quiser. Nessa notificação extrajudicial, e a gente tem tudo documentado, tá? Não vai falar que eu tô mentindo. Tá tudo documentadinho. Nessa notificação extrajudicial, ele manda 18 itens que eu tenho que fazer, 17, 16, pra falar de coisas que eu tenho que fazer pra ele retirar o processo que ele nem tinha começado ainda. Sob multa de muitos milhares de reais. Muitos milhares de reais. Uma quantidade de dinheiro que eu nunca tive na vida. Então, se eu não topasse fazer tudo o que ele queria, em até 3 dias depois que chegou a notificação extrajudicial, ele ia me processar em não sei quantos mil reais. Tá? E aí o Henry, putaço da vida, vendo que nenhuma das loucuras que ele exigia eram atendidas, decidiu desistir do processo por orgulho ou algo do tipo, ou porque ele pretende abrir um outro depois e talvez ele ache que tem mais chance, não sei. Se tiver sido de fato esse o caso, mostra que o Henry realmente se afastou totalmente do ponto. Ele transformou um debate sociológico e político que era sobre a legitimidade do transativismo e imputar crime à tese Radfem em uma disputa de egos, em que ele quis ser descontroladamente punitivista contra o Emílio de modo pessoal. E aí, sendo esse o caso, se for isso que está aparecendo, eu solto a mão do Henry na hora. Isso aí não ajuda ninguém, prejudica a causa do Radfem, prejudica o trabalho da esposa do Henry mesmo, a própria Caroline é prejudicada com isso, e faz o Emílio sair dessa situação como herói.
Ou seja, o Henry deve ter dado um belo tiro no pé com essa situação toda. Ele fugiu da questão sociopolítica e transformou em uma questão pessoal, coisa que ele já tinha feito quando ofendeu a profissão do Emílio, lá no início, lá no primeiro vídeo. Tem um momento do vídeo que pra mim é marcante, que ele fala que o meu currículo é pior do que um currículo de um professor do Estado. Eu não entendo quem que ele tá querendo ofender a hora que ele fala que o meu currículo é pior do que o currículo de um professor do Estado. Afinal de contas, o professor do Estado é tão ruim assim? Então, é muito engraçado, porque ele fala, esse homem barbudo, ele faz um ataque a Dióbene, fez sim, estratégia de olavista, se igualou ao que critica. Então assim, desde o princípio, o Henry já vinha dando sinais de que ia perder o controle e fugir do cerne da questão. Eu critiquei isso lá no início até, mas eu acho que eu subestimei o perigo que era o Henry perder a mão, que parece que foi o que aconteceu. Eu imagino que ele acabou sendo demasiadamente punitivista, exigindo absurdos no processo. O juiz indeferiu essas exigências absurdas dele e ele desistiu do processo. Agora o Emílio aparece aí de peito estufado, todo metido a gostosão, cantando vitória. Uma vitória que não existiu. Foi na verdade um imenso tropeço do Henry, estragando algo que tinha um potencial para ser positivo e ele acabou cagando em cima aí. Estragou tudo. Nós fomos processados. Nós ganhamos o processo. Certo? Na verdade, a gente nem ganhou porque nem chegou, porque perdeu tantas vezes que desistiu do processo. Beleza? Aí agora vai dar munição pra galera lá do Emílio se achar legitimada. Achar que tá certo a postura do Emílio, achar que tava certo o que ele fez. Como ele aparece aí, né? Ele já era prepotente antes, agora ele tem ainda mais munição pra fazer isso. O Henry acabou dando ainda mais munição pra prepotência do Emílio. Ele agora aparece aí se vangloriando como se o discurso dele tivesse correto. Um discurso assim que, dentro da lógica formal, no aspecto dialético e não jurídico, no aspecto puramente filosófico do debate lógico, a acusação do Emílio e a postulação que ele fez continua errada e sem fundamento. O Emílio continua sendo apenas um cara arrogante que quer silenciar uma tese contrária através de demonização do adversário. Esse criador de conteúdo especificamente, eu já tinha gravado conteúdo com ele, já tinha participado de coisas com ele, e eu tava decepcionado com o conteúdo dele, porque eu achei que o conteúdo dele era um conteúdo, além de ruim, também era um conteúdo que atacava uma determinada população que já é atacada demais e que todo mundo sabe aqui no Blá Blá e nos 3 elementos também que eu defendo ferrenhamente, que é a população de pessoas trans. É uma coisa comum assim que eu percebo e que incomoda muito, que eles atribuem a mera crítica ao conceito de gênero, né, o mero ato de ser crítico de gênero, a um ataque. Eles já recebem isso como um ataque. Você está criticando o conceito de gênero, você já está executando nisso um ataque contra a comunidade trans, contra pessoas trans e patrocinando a morte de pessoas trans. E eu fico me perguntando onde é que está o nexo, o elo, de onde é que uma coisa conecta na outra. Como é que ele quer assumir que a crítica de gênero implica em patrocinar a morte de pessoas trans? Ele não demonstra veracidade disso argumentativamente em momento nenhum, nem nesse vídeo, nem na live geral dele, nem na live que ele fez na época, nem na resposta dele ao vídeo do Henry Bugalho na época. Nunca, em momento nenhum, nem em comentários, nem em live, nem em vídeo, nem porra nenhuma. Em nenhum momento ele desenvolve isso argumentativamente, demonstrando como é que uma coisa conecta na outra, como é que ele quer implicar uma premissa na outra aqui, porque isso é completamente absurdo. Isso é a mesma coisa que dizer, você é contra o islamismo, você acha que Allah não existe, você declara que Allah não existe, como o pessoal, o Radfem, declara que identidade de gênero não existe, logo você deseja a morte dos muçulmanos, logo você patrocina a morte de muçulmanos, sei lá, logo você patrocina o genocídio lá do Netanyahu, é tipo isso, o nível de alegação aqui do Emílio. Você declara que o que determinado grupo de pessoas acredita não existe, logo você está desejando, imputando ou patrocinando a violência contra esse grupo de pessoas. E tipo, tudo que eu tô esperando aqui diante de uma declaração tão absurda é um porquê, uma justificativa, um argumento. Me dê um argumento, me justifique isso, me apresente um motivo que faça uma premissa conectar na outra, uma coisa implicar na outra para essa declaração tão esdrúxula. Não sai justificativa nenhuma, não sai argumento nenhum da boca do Emílio para justificar um absurdo desse. A gente pode lembrar, por exemplo, que o Brasil é um dos países, se não o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente pode lembrar que até recentemente pessoas trans não tinham opção a não ser expulsas de casa e terem tipos de vida que não são seguros para as pessoas trans. A gente pode lembrar que as críticas sempre são a mulheres trans. Em nenhum momento, a gente vai falar de homens trans. A gente sempre vai falar de mulheres trans. Tá? Em nenhum momento, beleza? Então, quando a gente defende essa causa, quando a gente defende a causa trans, quando a gente defende
essas pessoas que são inferiorizadas e mortas na sociedade, a gente nunca está errado. Nunca. Entendi, foi nada. Veja que a abordagem dele é totalmente viciada e alheia ao ponto do debate. Ele não discute teoria queer, não discute legitimidade ontológica do conceito de gênero, ele não entra em nada da questão filosófica, técnica do assunto. Eu digo isso desde o início. Emílio não leu Foucault, ele não sabe do que ele está falando. Ele não conhece teoria queer, ele não sabe o que é que realmente baliza esse discurso transativista. Ele não sabe nada sobre esse assunto, esse tema que ele quer tão ferrenhamente defender. Ele não conhece nada do assunto. Ele é só um emocionado, histérico, que quer vencer no grito, chamando de transfóbico um discurso do qual ele não gosta, sem trazer nenhum argumento concreto que desminta a tese que ele está tentando demonizar. Ele só tenta rechaçá-la com adjetivação e juízo de valor moral, atribuindo maldade a ela. E aí ele vai usar o Dawkins como argumento, e o Dawkins é conhecido por ser uma pessoa com opiniões transfóbicas, com opiniões extremamente prejudiciais e preocupantes, antissemitas do Dawkins e tudo mais. Então ele vai usar o Dawkins como exemplo de cientista que também concorda com as falas e com o conteúdo transfóbico que foi produzido. Olha o nível das críticas do Emílio. Veja que ele não contrapõe nada do conteúdo material das alegações do Dawkins. O Emílio só taxa ele de transfóbico e pronto. Ele está com um rótulo, ele rotula o indivíduo, ele é transfóbico, ele já tem alegações transfóbicas que ele pressupõe que sejam, ou seja, ele pressupõe um juízo de valor, taxa esse juízo de valor como se fosse um rótulo em cima do indivíduo, que ele não gosta e dá isso por resposta, como se fosse refutação. Isso é chamado na dialética de falácia do envenenamento do poço. Uma coisa muito importante a Camila fala. Ela fala que discursos transfóbicos matam pessoas. E que por mais que a gente esteja processado, a gente estava sendo processado, em nenhum momento a gente ia recuar. Em nenhum momento a gente ia recuar. É muito fácil vencer debate assim. É só dizer que eu sou do bem e você é do mal e pronto, eu tô certo porque eu sou do bem. E você tá errado porque você é do mal. Essa é a linha de alegação do Emílio. Nossa, eu acho que o seu discurso patrocina a morte de pessoas. Logo você tá errado porque você é do mal. Pelo amor de Deus, né, mano? A postulação do Emílio é digna de uma criança de 5 anos. Isso que ele faz é mero autoritarismo moral. Ele não tem argumento, não tem leitura nem conhecimento do tema, só praticamente alega: eu quero defender os fragilizados, logo minha tese está correta. Isso é um atentado contra o princípio da identidade na lógica formal. Então, na minha visão de mundo, na minha visão em relação àquele conteúdo, eu achei um conteúdo fraco, mal produzido, sem base científica, tanto biológica quanto de sociologia, de realidade da sociedade. A mesma coisa pode ser dita do seu, né? É um vídeo fraco, totalmente desprovido de algum conteúdo epistemológico que realmente justifique as premissas do que você quer alegar. Você não traz justificativa nenhuma, você não traz argumento nenhum, você não traz leitura, você não traz citação de autor nenhum. Eu não vejo você em nenhum momento tentar justificar a base ontológica que define o conceito de gênero como verdadeiro, defina qual a substância ontológica do conceito de identidade de gênero. Você não dá material nenhum para isso. Você simplesmente apela à emoção, diz que o outro lado é do mal e por isso você tá certo. O conteúdozão que você faz, né, Emílio? O que encaixava aquele conteúdo como, na minha visão, um conteúdo que atacava pessoas trans. Por quê? Por quê? Tá vendo? Não tem argumento. Atacava a população, atacava por quê? Por que o conteúdo daquele vídeo atacava alguém? Ela só estava criticando pressupostos ideológicos e epistemológicos. Onde que aquilo é ataque contra alguém, pelo amor de Deus? A gente fica esperando uma justificativa, um motivo, alguma coisa que dê uma sustentação lógica e fica, por favor, um argumentozinho, pelo amor de Deus, Emílio, alguma coisa. Não sai nada. Ele não consegue dar justificativa epistemológica nenhuma que justifique essa pataquada dele de ficar taxando de ataque uma mera crítica conceitual. E ele só não atacava pessoas trans, atacava a comunidade de pessoas trans, atacava pessoas oprimidas. Atacava por quê? Por que criticar o conceito de gênero é ataque a alguém? Que eu falei que o conteúdo é transfóbico, eu falei que a biologia é ruim do vídeo dele, eu falei que tem que estudar sociologia, eu falei. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu não tô aqui pra discutir a intenção de ninguém, não quero discutir o quanto o Emílio tem uma síndrome de protagonista e o quanto ele se acha paladino da moral, isso não me interessa. Meu canal é de filosofia e de análise lógica de postulados, e a postulação do Emílio é patética.
Patética no sentido técnico, filosófico mesmo. Patética de ser escorada no patos da retórica, a paixão, o emocional. Ele não tem argumento. Argumento sólido, lógico, racional, criterioso, não tem. É só militonto topeira que engole uma conversa dessa aqui. Gente que nunca estudou nada do assunto que compra o Emílio. E ele faz tudo isso por quê? Para vencer o debate através de fazer o outro lado se sentir culpado. Isso que ele faz é chamado na dialética de fallacia ad passionis. O posicionamento dele não se sustenta de forma nenhuma perante a lógica. Eu denuncio isso aqui há mais de ano nesse canal. Não deem ouvidos a discurso apaixonado. Não deem ouvidos a discurso apaixonado. É assim que terra plana ganha a cabeça das pessoas. É atacando o emocional que as loucuras convencem as pessoas. O discurso do Emílio é todo em cima disso. Na verdade, se for pontuar aqui todo o nível de alegação que ele apresentou, foi a falácia de petição de princípio, algum tipo de falácia ad verecundia, né? Porque quando ele se coloca como Deus ali, dono da verdade, simplesmente porque ele acredita que está defendendo pessoas oprimidas, então por isso ele é irrepreensível. Isso também cai muito como um ad verecundia, um tipo, talvez, de ad verecundia. O uso da falácia do envenenamento do poço contra o Dawkins e contra qualquer outra personalidade do meio científico que seja contra o que ele quer defender. E, em suma, o grosso da alegação dele é um grande ad passionis, um grande uso de falácia ad passionis, querendo transformar a situação numa demonização do outro lado e dizer que ele está certo porque ele é do bem e o outro lado é do mal. Então, em suma, que ele não traz argumento nenhum e todo o discurso dele pode ser resumido na combinação dessas 4 falácias juntas. Para defender um conceito que ele nunca leu a respeito, nunca estudou nada de teoria queer e ainda quer postular em defesa disso que ele nunca estudou, sendo extremamente prepotente e arrogante por causa de uma síndrome de protagonista e paladino da moral. Ah não, velho. Me poupem. Vocês me cansam demais dando crédito a isso aí. Tenha santa paciência. Eu vou repetir. Quando eu defendo a causa trans, eu nunca estou errado em 0 oportunidades. 0. Beleza? Nenhuma vez. Precisa dizer mais alguma coisa? Depois desse show de prepotência aqui, não sou nem eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Precisa dizer mais alguma coisa depois disso aqui? Ele literalmente falou com todas as letras, palavras dele, que porque ele está falando em nome de um grupo oprimido, logo ele se torna dono da verdade e todas as premissas, alegações e argumentos que ele apresenta precisam estar obrigatoriamente corretos só porque ele está usando-os em nome desse grupo oprimido. O nível de prepotência aqui extrapolou tantos limites que chegou a ficar risível.